Olá, que bom ter você novamente aqui no nosso canal para mais um devocional, para mais uma meditação da palavra do Senhor. Eu quero ler aqui no livro de Jó, capítulo 29, uma palavra que me chamou muito a atenção hoje durante o meu jejum, que diz assim: quem me dera ser como fui no tempo passado, como nos dias em que Deus velava sobre mim. Em uma outra versão que eu peguei aqui da Bíblia, na versão da Bíblia Internacional, diz assim: como tenho saudade dos meses que se passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim. Jó escreve essa palavra na mais profunda tristeza e na mais profunda decadência que um ser humano possa suportar. Jó havia perdido seus filhos, havia perdido seu dinheiro, seu prestígio. Jó estava se sentindo castigado por Deus, abandonado por Deus. E todas as coisas ruins começaram a acontecer na vida de Jó. Jó era um homem que antes tudo que ele fazia, tudo que ele tocava virava ouro. Tudo que ele construía dava certo. A vida de Jó era só sucesso. Jó não tinha fracasso na sua vida. As filhas de Jó, diz a Bíblia, eram as mulheres mais lindas que existiam. Os filhos de Jó, diz a Bíblia, eram os moços mais bonitos. O gado de Jó multiplicava cada vez mais. Não havia praga nas suas lavouras, não havia tristeza na sua casa, era só fartura, era só alegria. E de repente, tudo começa a dar errado na vida de Jó, a tal ponto que as suas ovelhas estão no campo pastando, e quando não tem mais nada para acontecer, cai fogo do céu e mata todos aqueles animais. E aí, Jó começa a pensar que ele está em pecado. Jó começa a pensar que a sua vida está errada. Jó começa a pensar que Deus o está amaldiçoando. E Jó cai nessa tristeza e começa a se lamuriar, começa a viver do passado, recordando do sucesso da sua vida passada, e começa a dizer essas palavras que nós estamos falando. Ele diz: como tenho saudade dos meses que se passaram, nos dias em que Deus cuidava de mim. Jó achava que Deus não estava mais cuidando dele. Jó achava que estava abandonado por Deus e que Deus o havia entregue à sua própria sorte. Mas Jó estava enganado, porque Deus estava no comando. Deus estava governando a vida de Jó. Deus está sempre no comando da nossa vida. Quem sabe você também está vivendo um momento que no passado você foi muito abençoado e agora você está passando por um momento de decadência na tua vida financeira, na tua vida espiritual, quem sabe até na tua vida familiar. Saiba que Jó, apesar de ter perdido a sua família, ter perdido os seus bens, ter perdido a sua reputação, ter descido do sucesso, ter caído no chão, a Bíblia diz que Jó não abandonou Deus. Jó permaneceu firme, orando e buscando a Deus. E a Bíblia diz, lá no final da história de Jó, você pode ler e você vai ver que Jó começou a ser abençoado quando ele começou a orar pelas pessoas, quando Jó parou de se queixar. Quando Jó para de se queixar e começa a orar pelos seus amigos, então Deus começa a mudar a sorte de Jó, Deus começa a operar na vida de Jó. Muitas vezes, quando nós estamos no meio da fartura, no meio das bênçãos, no meio das alegrias,
É muito fácil adorar a Deus, é muito fácil servir a Deus. Mas Jó continuou adorando a Deus, apesar de ter perdido tudo que tinha. E lá no final, quando ele começa a esquecer de si, começa a orar pelos outros, Deus começa a mudar a vida dele. E a vida de Jó começa a ser transformada pelo poder de Deus. E Deus começa a mostrar para Jó que quando nós nos importamos mais com os outros e menos conosco, Deus começa a operar sinais e começa a operar maravilhas. E quando Jó começa a esquecer de si mesmo e começa a interceder pelas pessoas, ele começa a ser abençoado e Deus começa a derramar de todas as bênçãos na vida de Jó. Por isso que Jó está dizendo: como eu tenho saudade dos meses que se passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim. Eu quero dizer para você nesse dia que Deus está cuidando de você, Deus está velando por você. E não importa a situação que você esteja passando, seja de enfermidade, seja o problema que for, Deus está cuidando de você. Deus tem um propósito na tua vida, Deus tem um plano para você. Ainda que você perca a saúde, perca todas as coisas, saiba, Deus vai restaurar a tua vida, Deus vai restaurar a tua situação. Tudo que nós precisamos é permanecer firme, em obediência à palavra do Senhor. Ah, meus queridos, quantas coisas maravilhosas Deus tem feito na minha vida, quantos momentos maravilhosos eu já passei na minha vida, mas eu não posso ficar sentado, me coçando como Jó ficava sentado, se coçando com um caco de telha. Eu não posso ficar sentado, lamuriando e recordando as vitórias do passado. Aquele tempo passou e agora eu tenho que viver um novo tempo, uma nova realidade na minha vida. E esta realidade agora, eu preciso construir ela com Deus novamente. Essa realidade não vai ser transformada com a minha força, nem com a minha sabedoria, nem com as minhas amizades, mas essa realidade vai ser transformada através de Deus, da minha comunhão com Deus. É Deus que vai fazer a transformação da minha vida. Foi isso que aconteceu na vida de Jó. Quando ele para de se queixar, quando ele para de se lamuriar, quando ele para de olhar para trás e viver de recordações, viver de lembranças. Ah, eu tinha, ah, eu fui, ah, eu fiz, ah, eu falava. Quando ele parou de se lamuriar, quando ele entendeu que aquele tempo passou e que Deus estava preparando um novo tempo de glória para ele. Então Jó esquece de tudo aquilo e começa do zero. Começa orando pelas pessoas, começa orando pelos seus amigos, e quando ele começa a orar, diz a Bíblia, Deus começa a mudar o destino, Deus começa a mudar a vida de Jó. Quem sabe eu estou falando para alguém, nesse dia, que precisa parar de se lamuriar, precisa parar de se queixar, precisa parar de viver do passado, de recordações do passado. O teu passado já passou e você agora tem que viver um novo tempo com Deus, um novo tempo de intimidade e começar do zero. E começar do zero é começar no joelho, no pó, é começar orando. Começa orando pelas pessoas, começa orando pelos teus amigos, começa orando pela tua família e você vai ver que a tua vida vai mudar, a tua sorte vai mudar, porque Deus tem um plano para você. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa palavra. Abençoa, Senhor, essas pessoas que estão ouvindo, que elas possam entender essa mensagem, ter a sua vida transformada. Opera um milagre no coração, na vida dessas pessoas, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus.
que tu venha mudar a sorte delas, venha mudar o destino delas, venha mudar o futuro. Repreende o câncer, repreende a miséria, repreende a pobreza, repreende a desgraça, tira esse mal da vida desse homem, da vida dessa mulher. É o que eu te peço agora em nome de Jesus, porque eu em nome de Jesus abençoo a tua casa, em nome de Jesus eu abençoo a tua vida e declaro você abençoado em nome do Senhor. Se você gostou desse devocional, dá um like aí, te inscreve no canal, passe para os teus amigos, porque alguém precisa ouvir esta palavra.